Vamos então começar aqui a nossa aula de hoje. O nosso tema é muito importante, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente sobre motivar colaboradores, motivar a nós mesmos, né? Como fazer a gente performar mais, ter mais motivação para performar mais. É tudo que a gente quer, né? Nós, empreendedores, performando mais e a nossa equipe, os nossos colaboradores que trabalham com a gente, performando mais. Então, como conseguir isso? Existem diversos métodos no mercado para ajudar, né, nesse quesito performance. E aqui, hoje, nós vamos falar de alguns métodos que são importantes da gente utilizar. Métodos não, são estratégias, na verdade, que dão muito resultado. E eu também vou explicar a parte científica por detrás disso, para que você entenda o conceito, por que esse tipo de metodologia funciona, o que acontece, né, no funcionamento do ser humano para que ele se motive. Porque quando você entende isso, você se torna capaz de motivar outras pessoas, porque você sabe desse funcionamento. Então, eu vou dividir minha tela aqui com vocês, para que vocês vejam os slides. Vamos lá. Então, o nosso tema hoje, o objetivo hoje, né, dessa nossa aula é compreender o conceito de gamificação. Gamificação é a metodologia que eu falei para você para motivar pessoas e entender como que os processos que são técnicos, eles podem gerar esse engajamento e motivação e como que isso presente, né, está presente nos jogos, nos games, podem influenciar as pessoas e a forma como nós vivemos nos dias de hoje. Então, esse é o tema da aula de hoje, esse é o objetivo da aula de hoje, certo? Vamos lá. Motivar pessoas no trabalho não é uma tarefa fácil. Assim, motivar pessoas não é fácil, motivar a nós mesmos, nos mantermos motivados também não é fácil, né? Se fosse fácil, aí a nossa motivação ela nunca iria oscilar, e não é o que acontece. Só que nós, empresários, empreendedores, nós precisamos nos manter motivados, é o primeiro passo, para que aquelas pessoas que trabalham com a gente ou que vão vir a trabalhar com a gente também se tornem motivadas. Então, você que está aí me assistindo, eu vi que a Bárbara entrou aqui, seja bem-vinda, Bárbara. Você que está me ouvindo aí, que está assistindo, né, essa aula, talvez você esteja pensando assim, poxa, eu ainda não tenho colaboradores, eu trabalho sozinho, eu estou começando o meu negócio, eu vou começar o meu negócio. Não importa, porque uma coisa você já tem que colocar na sua cabeça, tá? Que é o quê? O maior ativo de uma empresa são as pessoas. Porém, essa empresa ou qualquer outra não podem depender de pessoas, tem que depender de processos. Essa frase, ela traz alguns ensinamentos importantes que a gente precisa levar como princípio para o nosso negócio. Qual é o primeiro deles? O maior ativo de uma empresa são as pessoas. Isso significa o quê? Não dá para a gente construir um negócio grande, de sucesso, que seja próspero, que cresça sozinho. Em algum momento, a gente vai precisar de pessoas vindo trabalhar com a gente, até para que a gente possa atuar mais na parte estratégica. Quando eu comecei o meu negócio, comecei um negócio de coaching, fazendo atendimento de 1 para 1, era só eu, né? Eu estava ali numa eu presa, né? Que a gente fala. Eu não tinha funcionários, não tinha colaboradores, não tinha parceiros trabalhando comigo ainda. Mas eu já tinha a visão de onde eu queria que o meu negócio chegasse. E eu sabia que nessa jornada eu iria precisar de pessoas. Então, hoje, na minha equipe, antes pandemia, né, a gente tinha algumas pessoas atuando de forma mais como colaboradores e pessoas também atuando de forma mais como freelance e tudo mais. Essa estrutura de pensar no organograma da minha empresa
foi feita de modo a manter uma estrutura enxuta para poder cortar custos, né? Isso é uma decisão estratégica para o meu negócio. O modelo do meu negócio me permite isso. E também mais focado mesmo em otimizar os meus recursos, principalmente os recursos financeiros, né? Então, você que está começando o seu negócio, ou que você é uma empresa, assim como eu era, você deve começar pensando dessa maneira, né? Você hoje é sozinho no seu negócio, mas um dia o seu negócio vai crescer e você vai ocupar outras funções dentro do seu negócio. Você vai contratar pessoas para atuar junto com você e para poder assumir alguns papéis. Então, por exemplo, eu tinha um parceiro que cuidava do marketing, eu tenho, né, pessoas que atuam na parte de vendas, pessoas que atuam na parte da construção de processos em clientes que a gente vende esse produto de construção de processos. Então, eu tenho as pessoas certas que trabalham comigo. E o nosso papel, né, seja você tendo colaboradores, você tendo parceiros, ou você tendo freelancers que atuam esporadicamente para você, o nosso papel é saber motivar essas pessoas e é fazer com que essas pessoas consigam seguir os nossos processos, os processos da nossa empresa, a forma como a gente quer trabalhar, o que a gente quer entregar. Então, é muito importante a gente saber engajar esse pessoal, motivar esse pessoal para que eles sigam aquilo que a gente precisa que seja feito, certo? Então, não é tarefa fácil, na verdade, a gente motivar as pessoas, porque estamos falando, né, de seres aí super complexos, mas existem, a ciência já estudou, existem alguns métodos e um deles é a gamificação. E o que eu acho legal da gamificação é que eu uso ela para motivar minha equipe, eu uso ela para motivar meus filhos quando eu quero que eles que eles tenham determinados comportamentos, e eu uso a gamificação para me manter motivada. Então, essa aula aqui, ela não é para quem já tem, só para quem já tem equipe. Ela é para você que é uma empresa que está começando agora, que pretende crescer e vir a ter equipe, é para você que quer se manter motivado para poder alcançar os seus objetivos. E a gamificação, na verdade, ela pode ser aplicada em vários contextos aí da nossa vida, né? E você vai ver como aplicar a gamificação nesses vários contextos. Mas, Thaís, o que é gamificação, então, né? Vamos lá. A gamificação, às vezes, pelo nome, a gente pensa que é só jogo, né? Gamificar é criar um jogo. Na verdade, a gamificação, ela não é só um jogo, né? Ou de ambiente virtual, né? Um game, por exemplo, que tem menu, personagens, fases, né? Que devem ser ultrapassadas. Não, ela é muito mais que isso. A gamificação, ela vem da ludificação, né, de você trabalhar com o lúdico, e na verdade é um recurso, né, que utiliza as mecânicas e as dinâmicas dos jogos para quê? Para gerar engajamento, para motivar ações, para modelar comportamentos. Então veja que a gamificação, ela pode ser usada em vários contextos que você precise modelar comportamentos. Então, como mãe, né, quando os meus filhos eram pequenos, por exemplo, eu precisava muito que eles aprendessem que eles precisavam escovar os dentes todos os dias de manhã, de tarde, de noite, que eles precisavam recolher os brinquedos e guardar, que eles não podiam brincar. Então, o que eu fiz quando eles eram pequenos? Eu imprimi várias imagens daquilo que eles deveriam fazer e daquilo que eles não deveriam fazer. E eu lembro que eu coloquei na parede, assim, do meu corredor, sabe? Coloquei de um lado o que eles precisavam fazer e do outro lado o que eles não podiam fazer. Brigar, fazer bagunça, essas coisas. E aí eu combinei com eles o seguinte, que durante a semana eles seriam avaliados naquilo. Aí eu comprei aquelas moedas de chocolate, sabe? E aí eu dava uma moedinha por dia para eles, para cada coisa certa que eles faziam.
E quando eles faziam alguma coisa que não deveria, que estava lá colado na parede, eles perdiam as moedinhas, né? E aí no fim do dia, no outro dia, eles podiam comer as moedinhas. E aquilo funcionou demais. Nossa, foi uma bênção na minha vida, porque daí eu consegui fazer com que eles se motivassem para ter aqueles comportamentos que eu precisava que eles tivessem, né? Que eles aprendessem. Então, isso é uma forma de gamificação aplicada num contexto materno ali. Então, a gente pode levar isso, e não são só as crianças, tá? Que se motivam com essa metodologia. Adultos também se motivam com essa metodologia de gamificação. O lúdico, ele atinge não só crianças, mas também adultos em qualquer faixa etária. E vocês vão entender por quê, tá? A gamificação, ela não só motiva, como também o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a tornar uma atividade que muitas vezes é tediosa, é chata, ela vai tornar aquilo em algo estimulante, né? Em alguns momentos da minha vida, por exemplo, eu trabalhei em empresas nas quais eu não queria estar trabalhando. E eu, de forma muito intuitiva, sem saber que existia um termo para isso, eu acabava usando a gamificação para poder suportar e ir para um trabalho no qual não me fazia feliz, mas que eu precisava, né? Então, eu criava uma gamificação para mim mesma, para tentar tornar aquilo um pouco mais interessante. E a gente pode fazer isso de modo intencional para poder motivar as pessoas ao nosso redor. Mesmo porque os jogos, eles estão presentes na nossa vida desde a nossa infância, né? Então, quem nunca ficou contando carros de cores diferentes, ou ficava contando lajotas, ou ficava olhando para as nuvens e ficava imaginando formas. Então, isso é inerente ao ser humano. E a indústria de jogos, só para vocês terem uma ideia, né, do quanto que o jogo ele estimula, o segundo maior banco do país em ativos lucrou no segundo semestre de 2016 2,4 bilhões. O jogo GTA de computador e game faturou o dobro, 4,3 bilhões. Em 2016, os 100 filmes mais lucrativos fizeram juntos um montante de 25 bilhões. Somados todas as plataformas, a indústria de games se manteve como a mais rentável, com 91 bilhões em 2016. Eu estou trazendo esses dados aqui só para vocês verem o poder dos jogos, não só sobre crianças, mas também sobre nós adultos, né? Mas por que, Thaís? Por que os jogos eles fascinam tanto? Por que o ser humano possui essa predisposição psicológica para se envolver com jogos? Tem uma explicação científica para isso, né? A gente vê aí o futebol, por exemplo, né? A gente vê os estádios de futebol, fora a época de coronavírus, né? Mas os estádios de futebol abarrotados, né? As pessoas indo para lá e gritando amor ao time, e as pessoas compram, né? Vários souvenirs, objetos do time, gastam dinheiro com o time, choram pelo time, se descabelam pelo time. Você já imaginou se você tivesse na sua empresa funcionários tão apaixonados pela sua empresa como os torcedores de futebol são apaixonados pelos seus times? Agora me diz, o que o time dá para ele? O time dá um salário para ele? Não, o time não dá um salário para ele. O time paga as contas dele? Não, o time não paga as contas dele. O time dá benefícios para ele? Não dá. Na verdade, o que o time dá para ele? O time tira dinheiro dele, né? Faz ele pagar para ir aos jogos, faz ele pagar para comprar camiseta, faz ele pagar para comprar isso, para comprar aquilo. Mas mesmo assim, é aquela paixão, é aquele envolvimento, é aquele amor. Por quê? O que os times, os campeonatos de futebol oferecem para esses torcedores mais apaixonados aí que gostam, que faz com que eles tenham esse tipo de comportamento. E como você, empresário, pode desenvolver isso em você mesmo, essa paixão, essa garra,
para chegar onde você quer e como você pode fazer os seus colaboradores desenvolverem essa paixão, vestir a camisa de verdade da empresa. 82, eu já vou falar como faz isso, tá? 82% dos brasileiros de 13 a 59 anos jogam em média 15 horas por semana desses joguinhos de celular. Então, isso aqui é um dado para provar que não é só criança que se envolve com jogos, tá? Mas vamos entender então essa dinâmica dos jogos e por que ela realmente afeta demais o ser humano. A resposta está no neurotransmissor chamado dopamina. Chamado dopamina. Esse neurotransmissor, ele é o neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e também responsável por nos manter protegidos, né? Quando a gente, junto com a adrenalina, né? Quando a gente precisa tomar uma decisão rápida, né? De autoproteção, esse neurotransmissor, junto de alguns outros, entram em ação. Mas ele tem um alto poder de trazer a sensação de prazer para nós seres humanos. É como se houvesse uma inundação de prazer no nosso cérebro toda vez que a dopamina ela é liberada. Vamos ver um videozinho aqui falando um pouco mais sobre a dopamina. Agachado atrás de um pilar, o guerreiro espacial contempla a morte certa. Sua munição está no fim. A barra de energia pisca em vermelho. E o gigante metálico avança disparando sarampadas intermitentes de laser. Na única brecha possível, o soldado rola para um lado, rola para o outro, dispara tudo que pode na cabeça e no corpo do inimigo. O robô cai de joelhos e explode inundando o cenário de labaredas. Do outro lado do fio, o jogador está em pé, gritando contra a TV, esmagando o controle das mãos. Ele se sente imerso em mar de euforia, sensação de vitória e superação. Mas a verdade é que é o seu cérebro que, nesse momento, boia literalmente em um oceano de dopamina. Com o gigante de metal despedaçado, o guerreiro estelar consulta um mapa de missões e vê que a aventura apenas começou. Há uma infinidade de mundos a serem explorados, inimigos para confrontar, aliança em curso, histórias esperando por alguém que as conte. Do outro lado do fio está o jogador, literalmente com o controle nas mãos. É dele a decisão de avançar ou dar um tempo para que o soldado lute outro dia. Mesmo que esse soldado seja um passarinho nervoso que tem que lutar contra porcos ladrões de ovos. Não importa o jogo ou a plataforma, o banquete de dopamina e a malhação cerebral sempre estarão ali à disposição, ao alcance de um ou muitos apertões de botões. Enfim, para o seu cérebro, não há game over, há apenas continue o banquete de dopamina. Essa aqui é só uma explicação, né, do quanto que os jogos eles funcionam, porque na verdade libera dopamina na nossa mente, né, e faz com que a gente aí fique inundado pela sensação de prazer e que a gente fique envolvidos, né, com aquela atividade, né, no caso o jogo, né, que a gente está ali jogando, certo? Bom, deixa eu só arrumar aqui, não tô conseguindo. Então, vamos. A dopamina, então, ela é um dos neurotransmissores mais famosos do nosso sistema nervoso e é conhecido como neurotransmissor do prazer. A função principal é ativar os nossos circuitos de recompensa. O ser humano, ele é motivado por recompensa, seja uma recompensa imediata, seja uma recompensa um pouco mais a longo prazo, seja uma recompensa intencional, uma recompensa que vem de modo mais esporádico ou mesmo de modo não intencional na nossa vida. O ser humano ele se motiva
por recompensas. Essa questão da recompensa, ela é tão forte que em terapia comportamental a gente usa o conceito de recompensas para poder modelar comportamentos e extinguir outros comportamentos que a gente não quer. Então, o ser humano, ele é ativado através de recompensas e o jogo proporciona isso. Outras situações também que ativam muito o circuito de recompensa e dopamina, adrenalina, são atividades como, por exemplo, pular, né, de paraquedas para aquelas pessoas, não são todas, né, no caso do paraquedas, mas para aquelas pessoas que gostam, né, desse tipo de esportes mais radical. Comida, fritura, comida gordurosa também joga lá no nosso cérebro um mar de dopamina, por isso que é tão mais gostoso do que as comidas saudáveis, né? Mas outra coisa bacana que também libera a nossa dopamina são alcançar metas. Alcançar metas produzem dopamina. Por isso que as metas, elas são tão importantes, né? Por isso que elas dão tanto resultado, por isso que tem tantos estudos falando sobre escrever as metas, fazer o seu quadro dos sonhos. Quando você atinge um objetivo, quando você alcança um sonho, uma meta, também há a liberação de dopamina e você também sente aquela sensação de prazer. Veja a importância de você estar sempre se colocando metas e você também colocar metas para sua equipe. O psicólogo Mihaly, desde os anos 60, ele estuda um estado mental que acontece quando nós estamos tão envolvidos numa atividade. Veja, quando uma pessoa está completamente envolvida numa atividade, e essa atividade é prazerosa para ela, porque é mais difícil a gente ficar completamente envolvido numa atividade que não é prazerosa, acontece, mas é mais difícil. Quando ela está totalmente envolvida numa atividade, ela entra no que foi chamado de estado de flow. É um estado de completa consciência daquilo que se está fazendo. É como se você desligasse para todo o resto ao seu redor e focasse todos os seus sentidos naquela única coisa. Os atletas, principalmente atletas de alto rendimento, eles serviram aí de base de estudos para o estado de flow, porque era muito necessário, né, que eles atingissem determinado grau de concentração para realizar algum desempenho específico que eles precisavam, algum movimento específico. E quando eles estavam nesse estado total de concentração, de imersão neles mesmos, né, focados demais naquela atividade que eles estavam fazendo, eles diziam, né, nos seus relatos, que era o estado em que eles atingiam a maior e a melhor performance naquilo que eles estavam fazendo. E a gente entra em estado de flow em vários momentos, e às vezes a gente nem se dá conta disso. Mas o que é o flow? O que quer dizer flow? Flow é fluxo em inglês, então é um estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa naquilo que ela está fazendo. É um nível de concentração assim muito, muito alto naquela atividade que ela está desempenhando. E quando a gente está jogando algo, né, um jogo ali que a gente gosta, não precisa nem ser videogame, mas pode ser baralho, pode ser um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, a gente entra em estado de flow. É como se a gente se tornasse a nossa melhor versão. E a gente fica muito disposto ali para resolver o problema, para conseguir ganhar ou passar de fase, custe o que custar. Agora, imagina o poder da gente ativar isso nas pessoas para eles cumprirem as tarefas cotidianas do trabalho. O poder da gente ativar isso na gente mesmo para que a gente consiga fazer o que tem que fazer, sem ficar se perdendo em distrações, sem ficar se sabotando no meio do caminho. Foi realizado um estudo nos Estados Unidos para fazer uma correlação entre o aumento da renda das pessoas e o percentual delas que se consideram muito felizes. Foi verificado o seguinte: mesmo com a renda crescendo exponencialmente durante os anos, a taxa de pessoas que se consideram muito felizes permaneceu sem nenhuma alteração na faixa de 30%. Olha, a gente sabe que quando falta dinheiro para a gente, isso acaba trazendo preocupação e infelicidade. Mas após suprir o básico, se esse progresso econômico adicional não traz uma felicidade também adicional,
qual que seria o verdadeiro segredo para uma vida mais feliz? Intrigados um pouco com essa situação, o autor do livro e outros psicólogos, eles começaram um estudo que durou vários anos para tentar identificar quais eram os momentos em que as pessoas diziam se sentir realmente felizes e realizadas. Após isso, o resultado do estudo mostrou algo muito interessante. As pessoas, mesmo sendo de diferentes lugares do mundo e de atividades completamente diferentes, deram relatos muito similares de como esse momento feliz e realizado realmente se parecia. Então, desde dançarinos, escaladores, professores de yoga, músicos, deram um relato muito similar. Essa descrição foi tão parecida que os pesquisadores chamaram esse momento de situação de flow, ou fluidez, que é um estado que, de uma forma geral, faz com que as pessoas se sintam tão envolvidas e dedicadas à atividade que elas estão fazendo, que os pensamentos delas acabam se silenciando e todos os sentidos do corpo tomam conta da situação. E a partir daí, todos os movimentos e as ações delas passam a ocorrer de uma forma natural, fluida, de uma forma que os praticantes eles veem como entidades não separadas daquilo que estão fazendo. Então, só para você ter uma ideia um pouco mais próxima do que eu estou falando, segue aqui um relato de um músico quando ele está nesse estado. Você fica no estado de êxtase de tal modo que você nem sente que sequer existe mais. Eu vivi isso várias vezes. Minha mão parece mover independente do meu corpo e eu não tenho a menor interferência no processo. Eu apenas fico lá, assistindo em fascínio, e a música apenas flui. Então, assim, o autor do livro ele explica que isso acontece porque a gente tem uma capacidade limitada de processamento de informação, que é em torno de 110 bits por segundo. Então, por exemplo, para você entender o que eu estou dizendo agora, você precisa de em torno de 60 bits por segundo. Mas se ao mesmo tempo que você está vendo esse vídeo, você estiver, por exemplo, mexendo no Facebook, provavelmente você vai perder muita informação que eu estou passando para você, porque o Facebook vai também consumir uma outra parte da sua atenção. Então, quando, por exemplo, você vai tocar um instrumento, como esse músico toca, você precisa prestar atenção em tantas coisas, como o movimento dos seus dedos, a qualidade da música que está saindo do instrumento, que se você não prestar atenção totalmente no que você está fazendo, você perde contato com o instrumento e com a música que você está produzindo. Então, assim, para você conseguir realmente utilizar sua atenção total para algo e entrar nesse estado de fluidez, você precisa, antes de tudo, fazer uma atividade que desafie você e você tenha a habilidade mínima para tentar cumprir esse desafio. Então, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Então, assim, o estado de fluidez, ele só acontece quando o desafio é no mínimo intermediário e ele exige de você o máximo da sua habilidade. Mas, assim, olha os outros quadrantes. Quando a sua habilidade é muito maior do que o desafio, você fica no estado tranquilo, sob controle. Quando o desafio é muito maior do que a sua habilidade, você fica ansioso, porque você sabe que você não tem habilidade para conseguir cumprir o objetivo. Mas o pior dos quadrantes é esse aqui. Quando a sua habilidade requerida é muito baixa e o desafio também é muito baixo, você entra num estado de apatia e de tédio. É nesse quadrante onde entram normalmente aquelas atividades passivas, como assistir televisão, de ficar nas redes sociais, porque elas não desafiam você. São atividades que consomem seu tempo e não exploram todo o seu potencial. Então, assim, não necessariamente você precisa estar num jogo, num esporte para vivenciar esse estado de fluidez. Mas, às vezes, até nos momentos ditos tediosos, né, como às vezes no trânsito, no metrô, ou na fila do banco, você pode treinar a sua atenção para o que está acontecendo externamente. Quantas vezes você não vê uma pessoa que está almoçando e ao mesmo tempo olhando o smartphone? Então, nesse momento, a atenção dela está dividida. Então, a comida deixa de ser tão saborosa. Então, assim, a partir desse problema da multitarefa, eu comecei a tentar me treinar a sempre estar presente. Então, no metrô, eu começo a prestar mais atenção no comportamento das pessoas. Às vezes, eu estou sentado na fila do banco, começo a prestar atenção na minha respiração, sentir os sentidos do meu corpo. Isso ajuda muito a eu me sentir mais calmo, no controle dos meus pensamentos. Então, assim, para fechar, independente do que você faça, treina sempre a sua atenção para dedicar ela inteiramente para algo que tenha significado, prazer e que, acima de tudo, que desafie você, seja no seu trabalho ou no seu hobby. Quanto mais você se desafia, mais treinada fica a sua atenção e menos energia você acaba dedicando para pensamentos negativos e improdutivos. Então, assim, a qualidade da experiência que você tem na sua vida, ela depende diretamente de onde você direciona a sua atenção. Bacana, né, esse vídeo. Ele mostra pra gente que é possível a gente entrar nesse estado de flow sem ser só nesses momentos de jogos e esportes.
E é possível a gente treinar isso na gente mesmo e nos nossos colaboradores, nas pessoas que trabalham com a gente, porque se a gente fizer isso, você vai ter muito mais performance, muito mais resultado, porque esse estado de flow, ele traz um alto nível de performance, seja qualquer coisa que você se empregue em fazer. Só que na vida real, o que a gente vê? A gente vê que, frente a algum fracasso, alguma dificuldade que a gente se depara, ou algum obstáculo, a gente não tem essa atitude proativa de buscar o estado de flow e tudo mais. A gente acaba se sentindo mais ansioso, deprimido, frustrado ou mais pessimista para as coisas, né? E muitas vezes a gente tem pessoas ao nosso redor agindo desse jeito. Seja você um empresário tendo a sua equipe, pessoas agindo assim, ou seja você uma pessoa que é uma empresa, só você, mas você tem pessoas ao seu redor que convivem com você que são assim. E aí isso a gente chama de presenteísmo, que é quando a pessoa ela tá ali de corpo presente naquilo que ela está fazendo, mas ela não está focada realmente naquilo que ela está fazendo. Ela está ali, está no automático, mas a intenção, a atenção dela está para outras coisas, ela muitas vezes nem queria estar ali. E como foi explicado no vídeo, nossa capacidade de absorção, de processar informação, ela é limitada. E se a gente não está focado naquilo, vai cair mais ainda. E esse é um dos motivos do porquê uma equipe muitas vezes não performa bem, ou a gente mesmo não performa bem. Porque se eu sento ali para fazer determinada tarefa que eu me predispus a fazer, que eu sei que é importante, só que eu fico pensando em várias outras coisas que eu preciso fazer depois, ou ao mesmo tempo, eu vou perder em performance, portanto, perco em resultado, eu perco também em alcançar aquilo que eu quero. Algumas dinâmicas de trabalho que são mais opressoras, um ambiente mais pesado, rígido, também vão acabar alimentando esse tipo de comportamento presenteísta aí, das pessoas que estão ligadas no automático, estão presentes, mas elas não estão completamente entregues àquela função. Então, a minha pergunta para você é, será que você é essa pessoa? Quando você está atuando, quando você está no trabalho, você consegue estar 100% entregue para aquilo? Ou você está vivendo o presenteísmo, né? Você está ali de corpo presente, mas somente queria estar em outro lugar, ou está pensando em outra coisa, ou você, de repente, passa o seu dia inteiro assim. Você nunca está 100% presente na atividade atual que você está desempenhando. Porque você está sempre pensando na próxima coisa, na próxima coisa. E aí você perde em produtividade, perde em performance, perde de prestar atenção nas oportunidades que estão ao seu redor, até mesmo de fazer mais dinheiro, porque você está tão preocupado com a próxima coisa que vai vir depois. Mas aquela ali que você está desempenhando, você não tem 100% do seu foco. Tem uma pesquisa da Forbes que identificou que os jovens da geração atual, eles trocam de emprego pelo menos 3 vezes ao ano. Então, eles não conseguem manter ali uma carreira, né, ou construir uma carreira em algum lugar, por causa de nunca estarem satisfeitos, né, e de também não fazerem escolhas que levem a essa satisfação. Mas como é que a gente pode, então, entrar em estado de flow e levar os nossos colaboradores a estarem em estado de flow para que eles possam ter a melhor performance possível, para que você, empresário, também possa ter a melhor performance possível no seu negócio, atuando, né, como empresária, empreendedora, mãe, e todos os papéis, né, que você, homem ou mulher, desempenha na sua vida. Como é que você pode vivenciar todos esses papéis com a máxima performance para que você entre em estado de flow? A gamificação é uma metodologia que você pode utilizar para alcançar esse estado de flow, porque ela estimula tanto você quanto um colaborador a criar um significado pessoal para aquilo que você está fazendo, né? E esse significado pessoal vai te conectar com aquilo. Por isso que é muito importante, eu sempre falo isso, quando você vai começar um negócio, por exemplo,
você já escolher algo que ele te realize para além do ganho financeiro. Muitas vezes as pessoas focam só no ganho financeiro. E se só dinheiro trouxesse felicidade, vocês viram ali no vídeo, de que as pessoas elas estavam crescendo economicamente, mas a felicidade estava diminuindo. Então, não é o ganhar dinheiro que traz a felicidade, que traz a satisfação, mas é você encontrar um significado pessoal para aquilo e viver esse significado, fazer sentido para você. Esse sentido pessoal que você consegue identificar no seu trabalho é que vai te engajar, é que vai te motivar, é que vai fazer com que você consiga vencer cada obstáculo que surgir na sua vida, que vai fazer também com que sua equipe consiga vencer cada obstáculo na vida. Então, eu trouxe aqui o gráfico que ele apresentou no vídeo, que eu achei muito interessante. Porque quando a gente vai trabalhar com a gente mesmo, com a equipe, para querer motivar, a gente precisa lembrar desse gráfico, tá? A tarefa em si, ela precisa o quê? Ser desafiadora a ponto de me estimular, mas não tão desafiadora a ponto de me frustrar, por eu achar que não dou conta daquilo. Isso causa ansiedade. Mas, em contrapartida também, eu não posso ter uma atividade que não me desafie em nada, porque isso me leva à apatia e o tédio. Agora, se eu tenho uma função ali, uma atividade que eu tenho habilidade para fazer, mas que pouco me desafia, então eu fico na minha zona de conforto, né? Aquilo ali é confortável para mim, eu domino aquilo e não saio daquilo, não me desafia. Agora, o estado de flow, ele vai acontecer quando você tem as suas habilidades sendo utilizadas na sua totalidade e você tem algo que minimamente te desafie. Aí você consegue produzir o estado de flow, tanto em você mesmo quanto nos seus colaboradores, né? Um tempo eu trabalhei na área de vendas e tinha várias gamificações nessa empresa, né? Eles gamificavam muito. E eu já ganhei carro, eu já ganhei viagem, eu já ganhei celular, prêmios em dinheiro. Só que chegou um tempo que nada daquilo mais me motivava. Nenhum daqueles prêmios me motivavam mais, porque eu era uma pessoa diferente, eu tinha aspirações diferentes, sonhos diferentes, necessidades diferentes. Então, é muito importante você conhecer muito bem o seu colaborador, é muito importante você se conhecer, porque para manter a sua motivação, a motivação do seu colaborador e para poder manter o significado pessoal ali vivo para eles, você precisa entender o que realmente é necessário para ele. E aí, para você criar, então, uma gamificação que seja, ao mesmo tempo, desafiadora, que utilize o máximo de habilidades, isso aqui é legal para a gente usar até com filhos, né? Tem alguns elementos que são importantes de estarem presentes para que isso aconteça bem. Então, não é simplesmente ir lá e criar um joguinho e achar que isso vai ser suficiente. Não, precisa ter aí uma série de etapas, né, no jogo que você vai criar, na gamificação que você vai criar para poder motivar. E quais são, então, esses elementos? O primeiro deles é que precisa ter um objetivo. Então, se você vai criar um processo de gamificação para motivar alguém ou para motivar a si mesmo, você precisa definir um objetivo a ser alcançado, né? Porque lembra que atingir metas libera dopamina, dá a sensação de prazer? Então, tem que ter objetivo. Segundo, tem que ter regras muito bem definidas. Então, quando eu disse para vocês que eu criei aquele joguinho para os meus filhos, para que eles aprendessem determinados comportamentos, eu estabeleci muito bem as regras. Como eles eram pequenininhos, eles não sabiam ler. Então, eu fiz as regras em imagens, né? Eu imprimi as imagens para ele. Foi até uma atividade bem bacana, porque eu imprimi em preto e branco, cada um pintou, e aí depois a gente colou na parede do corredor. Mas precisam ter regras muito bem claras, senão você acaba criando um problema, né? Você cria aí uma gamificação para o seu pessoal seguir,
E aí você não especifica muito bem as regras e depois isso começa a gerar reclamação. Em vez de estimular a competitividade, estimula a rivalidade, que com certeza você não vai querer isso no seu time. Então, você tem que tomar cuidado ao estabelecer as regras. Precisa haver alguns desafios até chegar no objetivo final. Então, os games, né, os jogos de videogame, por que eles têm as fases para você ir passando? Porque ganhar fases, acumular fases, isso estimula e mantém o jogo interessante. Porque imagina um jogo que só tem uma fase. Na hora que você vencer ela, pronto, você perdeu total interesse por aquilo. Então, é legal que a sua gamificação ela seja dividida em desafios, em fases em que a pessoa vai crescendo e acumulando ganhos e conquistas, porque isso mantém ela motivada por mais tempo no seu jogo, na sua gamificação. E, claro, tem que haver prêmios, né? E muitos empresários se enganam achando que eu não tenho dinheiro, vou ter que dar prêmio em dinheiro, ele já recebe o salário. Eu já escutei muito isso de empresário. Poxa, já paga o salário para o funcionário, ainda vou ter que dar prêmio para ele fazer o que ele já é pago para fazer. Gente, corta esse pensamento da mentalidade de vocês, tá? Muitas vezes, o prêmio, ele pode ser, por exemplo, uma coisa bem simples, uma caixa de chocolate, um reconhecimento, uma medalha de reconhecimento, um quadrinho na parede que ele é o funcionário do mês. Às vezes são coisas muito simples que já motivam as pessoas. Só que você precisa conhecer seus colaboradores para saber o que motiva. Então, eu uso muito a gamificação para me motivar, para eu atingir minhas metas, para eu chegar onde eu quero, para eu não me perder na correria do dia a dia, porque se a gente entra no automático, a gente se perde, né, nesse turbilhão de coisas que a gente tem que fazer. Então, eu crio minha própria gamificação. Então, eu crio metas para mim, e aí eu coloco regras, né, para mim mesma do que eu tenho que alcançar, e quando eu alcanço essas coisas, eu me presenteio, né? Eu me premio com aquilo que eu atingi. E isso me traz muita satisfação, me traz energia, me faz entrar no estado de flow para que eu consiga estar realmente concentrada em cada atividade que eu desempenho. Dá muito resultado, gente. Como então que a gente aplica a gamificação na empresa? Em que situações? Então, você pode criar uma gamificação, um jogo, através dos indicadores que são mapa estratégico. Então, o que é o mapa estratégico? É a missão, visão e valores da empresa. Digamos que você cria ali um jogo para atingir a visão da empresa. A visão da empresa é ter 3 unidades referência no estado de São Paulo, por exemplo. Então, esse vai ser seu jogo. Então, você vai chegar e vai chamar seus colaboradores e vai apresentar para eles o seu campeonato. O campeonato é chegar lá. E para a gente chegar lá, a gente tem esses e esses desafios, e vocês vão ter essas e essas recompensas, e essas são as regras, e aí começa o jogo. Você pode gamificar metas de vendas, você pode gamificar as inovações. Então, tem empresa, por exemplo, que cria cultura de inovação. Cultura de inovação é o quê? É fazer a inovação funcionar constantemente dentro da empresa. Então, ela cria uma cultura de inovação e ela premia. Os colaboradores que derem sugestões mais inovadoras, que tragam mais resultados, vão receber tal prêmio, ou vão ganhar tais conquistas que podem levar a tal prêmio. Você pode promover reuniões mensais para poder comemorar os resultados, fazer os devidos reconhecimentos. Você pode fazer uma gamificação semanal ao invés de ser mensal para premiar e motivar semanalmente. Então, tem várias coisas que vocês podem fazer. O que vocês não devem fazer e que alguns fazem com medo, talvez, e que é prejudicial, é esconder o jogo. Por exemplo, a empresa está indo bem e você está sempre dizendo que está indo mal para os colaboradores. É porque esse mês não foi bom, porque você fica com medo do funcionário pedir aumento. Gente, se o funcionário vier pedir aumento para você, aí chegou o melhor momento para você. É a hora de você ir lá e colocar uma gamificação nele. É a hora de você virar para ele e falar, olha, você quer um aumento? Legal, então vamos fazer uma meta aí para você atingir, para merecer esse aumento? Que tal você atingir esse patamar e aí eu te concedo o aumento? Você ganha, ele ganha, a empresa ganha, o time ganha, todo mundo ganha.
E sem contar que ninguém quer trabalhar numa empresa que está sempre indo mal das pernas. Então, não tenha preocupações em dividir os resultados da sua empresa com a equipe. Chame mesmo a equipe todo fim de mês no fechamento e mostre os resultados, comemore com a equipe, reconheça aqueles que se dedicaram. Uma ferramenta bem simples e bem bacana que a gente pode usar aí para criar de forma lúdica os games, né, para motivar, é o Trello. Veja aqui, ó, muito simples, foi criado algumas colunas, a coluna dos participantes, colocou uma fotinho de carrinho ali, as metas em cada coluna, e aí, conforme cada participante ele for avançando nas metas e for conquistando as metas, o carrinho vai andando de uma coluna para outra. Isso dá para fazer tranquilamente, gratuitamente no Trello. E você pode criar várias outras formas, né, de gamificar. Não quer fazer da corrida dos carrinhos? Você pode fazer, por exemplo, de prêmio em dinheiro, né? Aqui tem um exemplozinho aqui que o Clailton ele fez com o filho dele quando eles iam viajar para fora do país. O filho dele queria aí algum dinheirinho para ele gastar lá. E aí o Clailton determinou com ele algumas coisas que ele deveria fazer e a cada coisa que ele fazia ele ganhava um determinado valor para juntar para poder gastar nessa viagem. E usou o Trello para poder organizar tudo isso. Ou então você pode usar outro tema, você pode usar o tema de super-heróis, enfim, você pode usar aí a sua criatividade. Quanto mais criativo você for nisso, mais você motiva e engaja as pessoas que estão envolvidas. Eu trouxe aqui um exemplo de um cliente meu, ele fez essa gamificação lá na empresa dele, e tirou foto e me mandou. Então, eles fizeram aí esse painel enorme, né, de uma corrida e colocaram os carrinhos, cada vendedor é um carrinho, e conforme eles vão realizando as vendas, o carrinho vai andando até chegar na meta de 100 vendas cada um. E foi muito legal, ele estava me contando que os vendedores se motivaram muito, porque eles viam, o carrinho de fulano está na frente. Não vou deixar, eu vou passar. A gamificação, quando bem aplicada, ela estimula a competitividade saudável no time e na equipe, aquela competitividade que impulsiona para melhoria. E não aquela rivalidade, onde um quer puxar o tapete do outro. Quando as regras não são bem definidas, você acaba trazendo rivalidade, isso é péssimo para o clima organizacional, para a equipe. Mas quando é bem aplicado, tendo regras bem claras, seguindo aqueles elementos que eu expliquei que precisam conter na gamificação, então aí é muito legal. E você pode usar a gamificação, eu falei em vários contextos, né? Para a equipe, para si mesmo, para filhos. Você pode usar a gamificação para clientes também, sabia? Os clientes também vão se engajar em comprar mais de você. Ou você nunca foi no supermercado, aqui, pelo menos na minha cidade, há um tempo atrás, eles estavam fazendo muito isso. Eles entregavam para você uma cartelinha cheia de prêmios e você recebia um selinho no supermercado. Cada compra que você fazia, você recebia lá uma quantidade de selinhos que você deveria colar nessa cartela, e conforme você fosse atingindo determinada quantidade de selinhos ali, você podia trocar por um prêmio. Isso nada mais é do que uma gamificação para clientes, para fazer o cliente comprar cada vez mais lá. Uma coisa muito simples, né? Selinho colado na cartela, que remete à nossa infância, aos álbuns de figurinha que a gente colava lá, e que deu muito resultado e motivava muito as pessoas, em vez de comprar em outro supermercado, vou comprar naquele mês para ganhar mais selinho, para poder ganhar o prêmio. Então, você também pode usar os conceitos de gamificação para engajar os seus clientes a comprarem com mais frequência de você, dos seus produtos e dos seus serviços. Eu vou mostrar um videozinho agora que vai falar algumas regras importantes quando a gente vai criar jogos e que vão garantir aí o sucesso da gamificação. Então, é legal você já ir anotando essas regras aí para não esquecer. As regras de um jogo. Como qualquer outro jogo, o jogo das pessoas tem regras que devem ser estabelecidas se você quer ter algum sucesso. Primeiro, jamais imagine o que deseja que sua equipe faça para, só depois, com base nisso, tentar criar um jogo. Para que seja encarado com seriedade, o jogo tem que vir primeiro. O que sua equipe faz virá em segundo lugar. Segundo,
Jamais crie um jogo para sua equipe que você mesmo não queira jogar. Eles vão descobrir isso e você jamais se esquecerá. Terceiro, esteja certo de que há meios específicos para ganhar o jogo sem deixar que ele termine. O jogo não pode acabar, porque isso acabará com a vida de sua empresa. Mas a menos que haja vitórias durante o processo, sua equipe ficará abatida. É esse o benefício das vitórias. De vez em quando, elas mantêm a equipe no jogo e o tornam interessante mesmo quando ele não for jogar. Quarto, mude o jogo de vez em quando. A tática, não a estratégia. A estratégia é a ética, a moral que sustenta a lógica do seu jogo. Isso deve permanecer intocado, pois é a base do compromisso assumido entre você e sua equipe. Mas é necessário mudar, porque qualquer jogo pode tornar-se comum, não importando o quanto for estimulante no começo. Para saber a hora de mudar, esteja atento à equipe, aos seus resultados. Seus resultados dirão quando o jogo está a ponto de acabar. Quinto, jamais espere que o jogo seja autossustentável. As pessoas precisam ser lembradas constantemente de que o jogo existe. Pelo menos uma vez por semana, crie uma reunião especial sobre o jogo. Pelo menos uma vez ao dia, distribua algum tipo de publicação sobre como o jogo tem sido realizado e certifique-se de que todos tomem conhecimento disso. Lembre-se, por si só o jogo não existe. Ele está vivo na medida em que as pessoas o tornam vivo. Mas as pessoas têm uma capacidade infalível de esquecer tudo aquilo que iniciam e se distraem com futilidades. Grandes jogos são perdidos dessa forma. Para garantir que isso não aconteça com o seu, não espere que sua equipe seja o que não é. Lembre-se sempre do jogo que estão realizando com você. Nunca é demais. Sexto, o jogo precisa fazer sentido. Um jogo sem lógica será frustrado antes mesmo que comece. Os melhores jogos são construídos com base em verdades universais. Todos poderão vê-las se elas forem suficientemente atrativas. Um jogo que se inicia de forma confusa não levará a parte alguma. Conheça o chão onde pisa e depois monte seu arsenal. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar dele. Porque o jogo que não é testado não é jogo. Mas lembre-se, você pode ter os melhores motivos do mundo para manter o jogo. E mesmo assim, ele pode terminar com você sendo um perdedor, se a lógica não for baseada em um forte envolvimento emocional. Então, relembre sempre a lógica. Certifique-se de que todos se lembram da razão de ser do jogo. Sétimo, o jogo precisa ser divertido às vezes. Veja bem, eu disse às vezes. Nenhum jogo precisa ser divertido o tempo todo, na verdade. Frequentemente, os jogos não têm graça alguma. Faz parte da emoção jogar bem, aprender como lidar com a parte sem graça, para manter a dignidade nos momentos de desânimo. Ao mesmo tempo, a diversão precisa estar planejada para fazer parte do jogo. Mas esteja certo de que a parte divertida seja realmente diversão. Ela precisa ser definida pela sua equipe. Se eles acham divertido, vai funcionar, mas não com muita frequência. Talvez uma vez a cada 6 meses. Algo para ser esperado com ansiedade e também esquecido. Oitavo, se você não consegue pensar em um bom jogo, copie algum. As ideias de outras pessoas são tão boas quanto as suas. Mas se você se apropriar do jogo de outra pessoa, deve sabê-lo de cor. Não há nada pior do que fingir que joga um jogo. Essas aqui foram algumas dicas aí para vocês na hora de criar sua gamificação e de não criar problemas, né? E fazer com que realmente essa gamificação ela produza os resultados que você quer que sejam produzidos. Então, através da gamificação, a gente consegue transformar uma atividade rotineira, chata, em algo prazeroso, né? Para que a gente realmente consiga alcançar aquilo que a gente deseja, certo? Deixa eu ver aqui agora, dar um stop share aqui. Esse era o conteúdo sobre gamificação que eu tinha para passar para vocês. Hoje é um conteúdo um pouco menor, porque, na verdade, no presencial, a gente, com o grupo, a gente cria a gamificação lá com o grupo, tá?
Então, eu queria saber aí da Bárbara, se você tem alguma dúvida, Bárbara, do conteúdo, que eu vi que você chegou um pouquinho depois, eu já tinha iniciado, né? Tá me ouvindo bem? Está com voz de robô. Tá me ouvindo? Não estou conseguindo te entender. Tá. Internet, será? É agora. Melhorou? Melhorou? Ai, minha nossa, não estou te entendendo, Bárbara. Não? Você consegue escrever no chat? Acho que vai ficar melhor. Não estou te entendendo. Tá picando. Deixa eu botar aqui. Melhor. Internet.